Ainda em seleção, você vê que seleção tem muita informação, né? E eu não estou falando de tudo, vocês perceberam, estou falando só do geral, né? Tem uma outra característica da seleção que é a seguinte. Vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer uma seleção aqui com poligonal mesmo nessa luminária. Tem muito recurso de seleção porque é uma parte fundamental do processo do tratamento de imagem, né? Sem a seleção não tem como. Então eu fiz essa seleção. Toda seleção ela pode também sofrer esse processo aqui, ó, em selecionar. Ela pode ter isso aqui, ó, modificar. Então eu posso expandir essa minha seleção, eu posso suavizar, eu posso contrair. Então a partir de uma seleção feita, eu posso fazer essas alterações aqui. Então, por exemplo, expansão. Eu defino em pixel quanto que eu vou. É tipo se fosse guardado as devidas proporções, se fosse um AutoCAD aqui, um outro programa, um offset, que na verdade é como se eu deslocasse, fizesse um deslocamento. Só que como aqui é imagem, é em pixel. Então quantos pixels eu vou fazer um offset, por exemplo, um deslocamento? Ó, 10 pixels. Ele pegou 10 pixels e jogou para fora. Posso também fazer uma contração. Então aqui eu fiz uma expansão, contração. A lógica é a mesma internamente, 10 pixels. Ele se contrai para dentro a seleção. Tá? Então, além do expandir e contrair, eu tenho também aqui no modificar suavização, que ele faz o que? Ele gera uma curvatura nos cantos da minha seleção. Então a minha seleção ela fica suavizada nos cantos. Além disso, eu tenho também uma opção chamada borda, no qual ele vai fazer um offset e manter as duas seleções. E eu tenho mais um chamado difusão, que você clica aqui, escolhe uma quantidade de difusão e dá OK. A princípio, você olha o difusão, você acha ele igual ao suavização, mas não é a mesma coisa. Então esses detalhes às vezes não é tão intuitivo. Agora eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de fazer um ajuste por difusão e por suavização. Na hora que você faz o modificar, suavização, expansão e contração tem uma característica que os une, que deixa eles com o mesmo uso no dia a dia no Photoshop. Borda e difusão já é um pouco diferente. Que característica seria essa? Se eu faço uma contração de 10 pixels, jogo para dentro e eu venho aqui em imagem, ajuste, brilho e contraste, ó, vou escurecer. OK. Aí pego uma seleção, clico, ó, fica uma marca bem nítida. Vou voltar aqui. Se eu venho aqui e uso expansão, vai acontecer a mesma marca. Expansão, vou botar agora maior, 30 pixels. Expandiu minha seleção. Tá. Aí eu venho aqui em ajuste, brilho e contraste. Se eu escurecer, fica uma marca. Voltando aqui, ó. Se eu venho aqui e dou suavização, também se eu faço, fica a marca. A diferença então está para os outros. Os outros, os dois, eles não deixam marca, difusão e borda. Então, por exemplo, partindo dessa seleção atual, eu faço aqui selecionar, modificar difusão de 20 pixels. Agora, quando eu vou fazer um ajuste, um brilho e um contraste, não fica marca, ele faz um gradiente. Ó. Observe que ele faz um gradiente. Então, essa é a diferença. Ó, faz um gradiente. Então, este é um recurso muito útil para fazer ajustes em zonas da imagem, por exemplo. Então, você quer pegar uma área bem grande aqui e escurecer. Então, você pode pegar, marcar com a ferramenta seleção. Pode até marcar um pouco menor, não encostar tanto no tapete. Ó.
Aí você pode selecionar, modificar difusão, talvez um pouco, uns 30 pixels. E aí eu venho aqui no brilho e contraste. Aí aquela região vai escurecer, mas não vai ficar uma marca. Ele vai, até ficou forte, poderia fazer com mais que 30 pixels. Ainda dá pra ver uma marca, ó, que eu vou fazer com mais de 30, para vocês verem. Selecionar, modificar, difusão, 60 pixels. Agora sim, brilho e contraste. Ó, escureci aquela canto ali, ó, como era, como ficou, ó. Okay. Tá. Ou o oposto, uma região escura que você quer clarear. Então é bem interessante isso. E o borda, que é o último que a gente não olhou ali, vou voltar aqui, ó, no meu histórico. Tá, então voltando no histórico, ó. Voltando. E o borda também ele tem essa característica. Vamos ver ali, selecionar, modificar borda, 20 pixels. Dentro dessa borda, ele também trabalha com suavidade na hora de fazer um ajuste. Ele também não vai fazer uma linha bem marcada. Ó. Existe, ó, uma suavidade. Tá? Então o borda e o difusão eles vão trabalhar diferente dos outros três. Então fica também essa dica aí de seleção para vocês fazerem, juntarem toda essa informação, né, que foi falado de seleção. Né, então vimos toda essa parte de seleção por retângulo, círculo, laço poligonal, depois caneta, depois a ferramenta de seleção rápida, depois fazer as máscaras, e com isso já te dá uma base para você trabalhar, dar um geral de seleção. Lógico que eu não falei tudo de seleção, vou deixar para vocês explorarem, por exemplo, selecionar assunto, onde ele pega uma região que ele acha mais proeminente na imagem, não vou comentar, esse melhorar automaticamente, que melhora um pouquinho a seleção, mas não é 100% ainda, mas melhora. Isso aqui eu vou deixar sem comentar, e aí eu deixo para vocês explorarem mais a fundo. Tá? Continuando, a gente vai falar agora de outros tópicos, alguns comandos úteis, porque a ideia nessa primeiro agrupamento de aulas é a gente ver os comandos principais. Depois, na semana que vem, o outro agrupamento de aulas vai ser em tratamentos de imagem na prática. A gente vai pegar várias situações com problemas em imagem e vamos fazer um tratamento direto. Então, continuando aqui, ó, o próximo que nós vamos ver, tá, é se aprofundar um pouco mais na questão das camadas aqui. Então, eu comecei falando só do cria e apaga e mexer aqui na criação da máscara. Mas aqui, nas camadas, é possível fazer algumas operações que vocês vão precisar para trabalhar a relação entre as camadas. Então, por exemplo, você tem, vou pegar aqui, vou pegar a minha máscara, tá? Eu tenho essa máscara feita aqui na parte de cima. Aí eu resolvo fazer uma outra máscara na base, fazer outra máscara aqui na parte de cima. Ok. Deixa eu só duplicar aqui antes de fazer novamente. Agora eu vou para a máscara. Faço o teto. E aí eu começo a ter, é normal isso, no trabalho eu começo a ter várias camadas. Então eu tenho essa camada base, eu tenho essa que é só o teto, eu tenho essa que é só o móvel, posso ter uma que é só a cama, tá? E daí o que vai acontecendo? Eu tenho que saber o que eu vou fazer com essas diversas camadas, se elas vão trabalhar independente, se elas vão trabalhar em conjunto. E daí tem uma característica que eu vou passar para vocês. Quando vocês terminam um trabalho, então vamos supor, fui aqui no do teto, este aqui.
quando vocês terminam um trabalho, vocês podem querer fazer colapsar, vamos dizer assim. Você quer juntar todas essas camadas numa camada única. Tá? Ou você pode querer juntar duas camadas que estão aqui, que trabalham com máscara, por exemplo, ó, e transformar as duas numa camada única também. Tá? Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, o que acontece? Se eu quero juntar todas numa só, e aí essas aqui eu vou apagar, porque eu não estou usando, ó, vou selecionar as quatro, eu vou apagar. Se eu quero juntar todas numa só, eu venho aqui. Ó. Aqui, nessas três risquinhos, é o controle das camadas. Ó. Então, eu posso fazer várias operações aqui. Então, vamos falar dessas duas questões. Como é que eu poderia juntar tudo numa só, depois de ajustado? Ou como eu poderia só juntar duas? Então, vamos lá. Para juntar tudo, eu clico aqui no menu em achatar imagem. Tá? Isso aqui você tem que ver bem se você vai fazer, porque depois, se você quiser separado, você não vai ter mais. Né? Então, ó, achatar imagem. Ele pergunta se eu quero descartar as ocultas. Ainda não, porque eu quero achatar também com a base. Então, vou ligar a base e agora sim achatar. Ó, transformou tudo num só, botou cadeado e plano de fundo. Ok, então dá para no final do processo você transformar tudo numa só. Tá? Mas vamos supor que você quer juntar essas duas. Então você pode selecionar essas duas, vem aqui e você faz mesclar camadas. Mesclar camadas é mesclar as camadas selecionadas. Tá? Agora as duas é uma só. Tá? Agora, vocês viram que tinha uma outra opção chamada mesclar camadas visíveis. Aí é bom assim, você tem muitas camadas e aí você pode apagar que você não quer que mescle com as outras. Então vamos supor, eu tenho mais duas camadas aqui e essas camadas aqui, vamos pegar por exemplo essa camada 1, ela tem um retângulo. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de criar um retângulo com cor. Então essa tem um retângulo com cor, essa outra camada tem um retângulo de outra cor. Tá, beleza. Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer a mescla dessas duas, mas eu não quero as outras. Então eu posso fazer essa outra opção, que é deixar oculta, vir aqui em cima e mesclar as camadas visíveis. Tá, é uma outra forma de fazer o mesmo processo. Aí eu volto com as outras. Tá. Então você gerencia a relação entre as camadas. Tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu apagar essas duas, acender a base e uma dessa de retângulo. As camadas são independentes, então por exemplo, se eu pego essa camada base e o comando mover, eu movo só a camada base no fundo. Se eu clico na camada retângulo, só movo o retângulo. Elas são independentes. Tá? Eu posso selecionar as duas, ó, com CTRL, tá? Com CTRL, e aí eu movo as duas. Mas se eu vou ter que fazer essa operação muitas vezes, não vai ser só agora que eu vou ter que apertar o CTRL e mover as duas. Vou ter que fazer isso várias vezes ao longo do meu trabalho. Eu posso criar uma vinculação entre as duas. Então seleciono essa e essa, botão direito, vincular camadas, que é essa corrente. Ó. Tá? Então agora, quando eu puxo uma, vem a outra. Ó, não importa se eu estou selecionado o retângulo ou se eu estou selecionado a base. Elas estão vinculadas. Tá? Então, por isso que tem essa corrente aqui. Essa corrente não é que essas duas estão vinculadas, é que a máscara está vinculada à imagem aqui feita. Tá? Então eu posso vincular qualquer tipo de camada para mim poder fazer essa questão da movimentação. Se eu não quiser mais, tá? Eu posso selecionar, botão direito, desvincular. Pronto, agora vai ficar independente de novo. Agora eu vou vincular outras duas. Ó. Vou vincular esses dois quadrados, os dois layers aqui. Ó. Este e este. Selecionei os dois, botão direito.
vincular. Agora os dois andam juntos. Com isso, com o link, eles estão vinculados. Então eles se movem junto. Então você já sabe, se quiser empreender objetos, então toda a transformação, nós vamos ver daqui a pouco a transformação na sequência, vai estar vinculado. Depois nós vinculamos novamente para ver isso. Tá? Para desvincular, seleciono os dois, Ctrl, botão direito, desvincular camadas. Agora eles andam independentes. Tá?